Glória a Deus por isso. Amados, eu queria te conhecer. Se você nos conhece, você nos visita pela primeira ou segunda vez, porque nós queremos te conhecer. Faz só um sinal com a sua mão, por gentileza, onde você está. Só um sinal. Alguém que nos visita aqui? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos, amém? Seja bem-vindo, meu brother. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é gostoso poder adorar, como é gostoso é poder estar na casa do Senhor. E é tão especial poder adorá-lo. E louvado seja Deus pela GZX, pelos meninos que têm crescido e trazido os céus dos momentos da adoração. E é importante a gente valorizar tudo aquilo que o Senhor põe nesta casa, tudo aquilo que o Senhor nos oferece. Tudo é feito por amor. Amém? Enfim, fala assim, teu irmão, vamos à palavra. Quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, no meu espírito. E tem tudo a ver com o fato de sermos família, amém? Por isso eu peço que você abrace, por favor, com zelo, que é mundos paralelos. Uau! Dá pra gente colocar um pop-up aí? Ricardo, por favor, abaixa a luz. Cadê o Ricardo? Abandonou o seu posto? Vamos ver lá. Está muito difícil de enxergar porque tem muita luz. E o nosso data show, ele está falecendo aos poucos, ele está em coma. Ore por ele, amém? Ore por ele. A gente está até levantando algumas ofertas no Kingdom Factory. Aliás, se você sentir no coração que você deve orar pelo nosso data show, para que ele viva mais alguns anos, então por favor. Alguém sentiu aí no coração? Mas está aqui. Fala para o teu irmão, mundos paralelos. Mundos paralelos. Abre para mim, filho. Aleluia. Pode acender aqui, Ricardo, por favor. Amados, a vida é uma gestão. A vida depende de um bom gerenciamento de toda ela, sobretudo do nosso tempo. E nós não precisamos hoje de coachings espirituais, porque na verdade nós temos Jesus. E eu não estou aqui desmerecendo, a atividade dos coachings, pelo contrário, eu acho que é muito bom a gente aprender sobre tudo aquilo que envolve a vida. Mas espiritualmente dizendo, nós só precisamos de Cristo. Nós só precisamos dele. E esse é o ponto em que a maioria dos cristãos tropeça. A verdade é uma pessoa. A verdade é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne. Lá em João 1, ele é o verbo que encarnou e está entre nós. E tudo que nós precisamos é dele, é conhecê-lo. Ele é a verdade. Quem está entendendo? Ele é o verbo encarnado que está entre nós. Mas hoje, infelizmente, a grande maioria dos auto-intitulados cristãos estão completamente isolados, desligados, desviados e alienados desta verdade. E a gente vai entender o que Deus quer dizer com isso. Mesmo sendo cristãos, mesmo estando dentro da igreja, estamos na igreja nacional, muitas vezes distantes de Jesus, alienados, desligados, quase que desviados de Jesus. E veja como isso acontece com extrema sutileza. Olha só, hoje a vida é muito fast, não é? É fast food, é fast para cá, é fast para lá. Romanos 8,19 diz que há uma urgência no ar. O mundo arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos? Somos eu e você. Só nós podemos manifestar o Pai na terra. Há uma ardente expectativa lá fora. Há um desejo incontrolável por algo que eles não sabem, mas nós sabemos. E a vida é muito fast. O inimigo sabe disso, sabe que há um senso de urgência real lá fora. Então tudo o que ele precisa fazer é transferir esse senso de urgência real para algo que não é real. O senso de urgência está dentro de nós, porque estamos vivendo os últimos dias. E tudo que o inimigo precisa é nos iludir, é nos desviar um pouco, é nos desligar um pouco, para que esse senso de urgência nos tire do foco e nós continuemos correndo, mas para o lugar errado.
É a síndrome do fast. O diabo promove isso. Então a gente precisa comer no fast food, porque a vida nos cobra, não vai dar tempo. E aí a gente chega no supermercado e a gente pega não 11 produtos, mas 10, porque então eu posso ir no caixa rápido. E aí eu posso, supostamente, acelerar mais a minha vida, cumprir com as minhas pseudo-necessidades. É a síndrome do fast. Ou então a gente precisa comer no fast food, mas eu prefiro nem descer do carro, então eu vou no drive-thru. Porque é muito fast. E eu preciso também convenientemente responder a essa necessidade. Então eu vou no drive-thru, é mais conveniente. E então a gente vai gerindo e administrando a vida assim. Eu preciso atender a demanda do fast, a demanda da urgência. E hoje todo posto de gasolina tem uma loja de como? Conveniência. Olha só, conveniência. E essas lojas são uma bênção, amém? Não estou falando contra elas. Você encontra desde fast food, tudo você tem lá. Você tem internet, você tem café, você tem fralda de bebê, fio dental, você tem, sei lá, cadeira de roda, muleta, tem tudo lá. Convenientemente à nossa mão. Sim ou não? Está tudo lá. Enfim, o mundo moderno, a urgência dos tempos, cada vez mais nos cercam destes dispositivos de conveniência. E quem fez isso? Nós. O homem fez tudo isso a fim de que tudo chegue em nossas mãos de maneira rápida e eficaz. É um mimo. É um mimo. Está tudo na minha mão, está tudo no meu controle. Está tudo do jeito que eu preciso. Tudo rápido e conveniente. E assim eu vou atendendo as minhas demandas. Eu vou gerenciando a minha vida. É o homem se auto-mimando. Afinal, o dia não tem 25 horas. E ainda que tivesse, nós chegaríamos atrasados. Posso ouvir um amém? A gente está sempre atrasado. Aliás, o atraso é uma das evidências de que a igreja precisa ouvir essa palavra. Quem está aqui pode dizer assim, aleluia! Ai, a coisa é tão séria, mas que eu como arquiteto eu já tive acesso a tecnologias do fast. Tipo, você chega em casa e você não precisa sair apertando os vários interruptores. Você aperta atrás da porta de entrada, cena 1, cena 2 ou cena 3. E então, convenientemente, a sua casa inteirinha se acende de acordo com aquela necessidade do dia. Por exemplo, eu cheguei às 6 horas, então eu não preciso de uma luz total. Eu estou aqui com a minha amada, com a minha esposa, vou fazer um jantar de velas, então é meia luz. E é um clique. Existem dispositivos que antes de você chegar em casa, a quilômetros da sua casa, pelo seu celular, você aciona o dispositivo e de repente a cena 7 já está ligada. E a cena 7 é top, porque aí o forno já vai esquentando, a banheira já vai esquentando e a TV já está no teu programa predileto. Uau! Eu sei que nem todos têm acesso a essas tecnologias, e guardadas as devidas proporções, onde é que eu quero chegar? E as nossas crianças estão nesses lares, nem todos com essa tecnologia, a maioria deles não tem essa tecnologia, mas todos conseguem de alguma maneira se enclausurar. Então a maioria dos nossos filhos tem um quarto, o seu quarto com banheiro, e o banheiro está lá, às vezes tem o seu PC, tem a sua TV, tem o seu celular, tem o seu iPad, o seu iPod do mundo, e conectados com o seu umbigo. Vocês estão aqui? Esse é o retrato da sociedade hoje. Todos nós estamos desconectados daquilo que é real, e estamos nos conectando àquilo que é efêmero. Estamos construindo um mundo paralelo. Nós estamos nos desconectando do mundo real e construindo um mundo paralelo. E nesse mundo paralelo existe tudo para nos atender às nossas demandas. E nós deixamos de ser dependentes uns dos outros para sermos totalmente autossuficientes. Quem está entendendo?
E a gente vai aos poucos se desligando, se isolando. Isso é sério, amados. E aí se desencadeia uma síndrome que abraça o homem e que o torna totalmente autossuficiente dentro de uma bolha de alienação. Porque ele construiu um mundo paralelo. E o diabo fomenta isso, ele promove isso. Por quê? Porque nós estamos muito apressados. Então eu me cerco de dispositivos que me atendam nas minhas pseudo-necessidades. Por que eu precisaria de alguém? Eu tenho tudo à mão. E esse alguém pode até me questionar. Se eu me abro para o mundo real, essas pessoas podem discutir comigo, me confrontar, me questionar, mas no meu mundo não. No meu mundo eu sou o meu gerenciador, eu sou o meu coaching. No meu mundo ninguém apita. No meu mundo ninguém me fala A, nem B, nem C. Vocês estão aqui? E assim nasce um mundo paralelo. Fala assim para o teu irmão, e assim nasce um mundo paralelo. Nesse mundo ninguém me diz não. É duro. A gente está muito apressado. Por que eu preciso de Bíblia? Por que eu preciso ir para a igreja? Se eu tenho o meu mundo, eu tenho o meu Deus Google. Conhece o Deus Google? Porque no mundo paralelo, quem domina, quem rege é o Deus Google. Ele é o nosso coaching. Eu sou administrador do meu mundo. Que mundo? O meu mundo. Hoje os jovens chegam nas consultas médicas sabendo mais que os médicos. Uau! Que isso? Hoje os caras morrem de infarto antes de chegar no médico, porque eles consultaram o Deus Google e eles viram que o negócio é brabo, os caras morrem antes. Meu Deus, essa doença é cabeluda. Há pouco tempo eu tive pneumonia, entrei no Deus Google. Fui lá, estava num momento, né? E aí eu entrei no Deus Google, falei, quase eu morri de infarto. Porque pneumonia é uma coisa muito séria. E eu estava levando ali na boa e tal. Cara, pneumonia mata. Parece bobagem, mas é uma real. Sutilmente nós vamos nos alienando e nos desviando de um propósito claro. É sutil. E aí sabe o que acontece? A gente começa a perceber o advento dos novos fariseus contemporâneos. Sabia? Porque os jovens sabem tudo. Eles sabem mais que os pais, sabem mais que os líderes, sabem mais que os pastores, sabem mais que seus patrões. Eles sabem de tudo porque eles se tornaram autossuficientes. Quem está entendendo? É Ele quem administra a sua vida. Ele é o gerenciador de todas as coisas. Ele é o seu coaching. Porque é um mundo paralelo. Ele está fora do mundo, ele está out. Ele não recebe mais ninguém. Os nossos filhos se tornaram incorrigíveis, inadministráveis. Nós estamos diante de uma geração inadministrável. É um mundo paralelo. Essa geração que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala nada com nada. E aí você vê os blogueiros que nem leram a Bíblia, nem conhecem a Bíblia, e estão falando tanta bobagem, e estão empoderados da carne, de suas ignorâncias, porque não conhecem sequer a palavra. Atacam o corpo, atacam Jesus, falando de Jesus. Meu Senhor, é um mundo paralelo. Onde estão as famílias reunidas ao redor da mesa? Onde estão? Onde estão os nossos filhos que jogavam bola na rua e eles tinham que administrar a vida com o dono da bola? Cara, isso é uma arte. Você ter a habilidade de administrar, cara, o ego do dono da bola. Você não sabe o que é isso, vocês nunca jogaram bola. Os relacionamentos se perderam, porque agora eu estou na minha bolha. Eu estou no meu mundo paralelo. Então eu sou o meu coaching, eu administro tudo. Me tornei inadministrável. Cadê aquelas relações com o vizinho, com a vizinha que fazia aquela groselha fresquinha?
Então você fazia uma média com a vizinha, porque no final do dia você ia tomar uma groselha fresquinha na casa da vizinha. Cara, era uma arte aquilo. Você sentar, né, ao pé da televisão, só tinha uma televisão, cara. E você tinha que administrar com o irmão, né, quem que ia assistir o programa. E se você tem mais de um irmão, você tinha que administrar, eu como bom gordinho, quem ia comer o último bife, cara. E isso nos tornava mais homens, mais preparados para a vida. Mas hoje, cada um come no seu quarto, cada um faz a sua comida, cada um vive a sua vida totalmente alienado, totalmente desligado. Eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não me relaciono com ninguém. Essa geração está out, fora de controle, vivendo num mundo paralelo. A verdadeira gestão da vida é o relacionamento, é isso. Porque o ser igreja, o evangelho é isso, é relacionamento. Mas tudo que o diabo quer, por conta da urgência dos tempos, é quebrar os relacionamentos e fomentar isolamento. Enquanto Jesus grita nas esquinas, unidade, o diabo grita também, isolamento, alienação. Quem está entendendo? Nada acontece mais a partir da mesa. Há uma pressa, sim, há uma pressa. Há um senso de urgência, sim, há. Mas nós perdemos o foco, porque nós não somos mais aqueles que vivem para o outro. Nós vivemos para nós. E nós estamos falando o tempo inteiro de cruz, de renúncia. Mas pouco se ouve falar do evangelho da renúncia. Me preocupa se nós estamos fazendo uma igreja de entretenimento, porque nós queremos levar para você verdade. Me preocupa em ter luz, em ter um bom som, ao mesmo tempo que eu estou fazendo para Deus, e eu faço com o meu coração apaixonado para Ele. A questão somos nós, a questão é o nosso coração, a questão sou eu. Não é se tem luz ou se não tem, se tem azulejo branco ou se tem um logo top ou um nome legal. A questão somos nós. Aonde nós estamos vivendo. Há um mundo paralelo hoje, onde o homem é Deus. Um mundo onde o homem rege Deus. Um mundo não cristocêntrico, mas egocêntrico. Um mundo não de relacionamento, mas de isolamento. Presta atenção nisso, porque a gente está entrando nos meses mais complicados do ano. Dezembro, janeiro e fevereiro. Todos os anos a gente toma cuidado, a gente ministra, a gente aconselha, cuidado com esses meses. Por quê? Porque há um natural esfriamento. E a gente vê a nossa igreja hoje, ela não está cheia. Nós tivemos o culto hoje da manhã, ok, mas a nossa igreja não está cheia. Eu não estou pregando essa palavra por conta de uma circunstância, ok? Eu estou pregando essa palavra porque Deus me mandou pregar essa palavra. Mas a gente vê de outubro, novembro para cá já uma situação onde as pessoas vão se distraindo. Está muito calor esse tempo. As pessoas levantam mais para ir ao banheiro, levantam mais para tomar água. Meu irmão, chegou no culto, toma água, faz xixi. Senta, come a palavra, não por minha causa, mas por causa do outro. Não por sua causa, mas por causa do irmão. Leva a sério as coisas de Deus. E eu entendo que nesses meses a gente tem que passear, a gente tem que se divertir, a gente tem que viajar, mas a gente também tem que estar atento com a nossa identidade, quem nós somos. Porque sutilmente a gente vai se isolando, se desviando daquilo que é o foco real da vida, e a gente começa a viver para nós. E aí você falta um culto, falta 2, falta 3, e no quarto você não aparece mais. Quantas pessoas se perdem nesse inteirinho? Quantas pessoas se perdem nesse inteirinho? Porque na verdade não estão buscando aquilo que Deus quer, estão buscando algo para si. E veja bem, se você quer buscar algo para você, e é legítimo isso, busque entender a palavra, a verdade, aquilo que Ele diz a seu respeito. Quando você entender isso, você vai ver que a vida não fala a teu respeito. A vida fala a respeito dele e das coisas dele. E então servi-lo é um prazer. Estar na igreja é um prazer. Você não é obrigado a vir à igreja. Você vem ou
deveria vir porque você ama o Senhor e ama quem está ao seu lado. Simples assim. Sabe, amados, é importante a gente entender que na sua essência Deus é um Deus relacional. Por quê? Porque Ele é Pai. E quem é pai de alguém. Ninguém é pai de ninguém. Eu sou pai de alguém. Ou seja, Deus em sua essência é um Deus relacional, porque Ele é Pai que tem filhos. Ele é plural, Ele é coletivo. Essa é a essência de Deus. Quando Deus fala lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Esse é um dos versículos prediletos daqueles que fazem muitos casamentos. E é bom, você pode usar esse versículo, tem a ver, é pertinente. Mas Deus está falando muito mais do que relação homem e mulher. Deus está falando ali de relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Semana passada a pastora Vanessa falou sobre isso, de sermos um, de quão importante nós somos no corpo, do papel relevante que temos como corpo, da responsabilidade que temos como corpo. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Mas a pressa do mundo lá fora tem conseguido nos desviar do propósito. Deixa a pressa lá fora. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo e dar vazão a essa pressa, sim, pregando o evangelho em todo tempo, em toda hora, como está escrito lá em Timóteo. Mas muitos de nós estão tão voltados para si, que transferem essa pressa e colocam a vida dentro de uma roda gigante. Sabe aquela, já falei aqui, sabe aquela rodinha do ratinho hamster, né? Já viu o hamster? Sabe o que é hamster? Sabe? Como é que eu explico isso? Aquele ratinho pet, tem uma gaiolinha e ele tem uma roda gigante, ele fica lá. Meu Deus, a gente entra nessa espiral e a gente vive uma vida religiosa. E tudo que o Pai quer é relacionar-se conosco. Relacionamento. Jesus disse relacionamento e o diabo diz isolamento, alienação. Então ele fomenta tudo que é anticristo, tudo que é antiverdade. Então a gente tem agora o nosso iPad, o nosso iPod, a gente tem a nossa bola, o nosso quarto, o nosso carro. A gente vai para São Paulo, 17 milhões de habitantes. E aí você entra na Marginal, 300 milhões de carros, e todos eles com um cara guiando. É muito carro para pouca gente. O que é isso? Os caras chegam, acordam de manhã e eles entram dentro do seu casulo de proteção. Estou dentro da minha bolha de aço agora. Esse é o meu mundo. Fechou. Lembra aquele desenho do Pateta? Já viram? Não é do seu tempo. Mas ele fecha a porta assim, ele começa a se transformar. Uau! Este é o meu mundo. Agora eu sou um motorista do réu. Ele está empoderado ali por aquilo que ele se tornou. É o meu mundo, é o meu carro. Aí ele tem um pendrive com 5 milhões de músicas. Ele escolhe ali, ele nem escolhe, ele fica pá. Alienado, cara. Voando, cruzando, com milhões de pessoas, totalmente out. E aí ele recebe algumas mensagens e para não perder tempo, ele, manda os WhatsApp de volta com mensagem de voz curta, porque a gente está se alienando. Quem está entendendo? E tudo que Deus quer é relacionamento. Vamos ler, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Vamos ver o que está escrito lá. 1 João 1. Está escrito assim, dos versos 3 ao 7. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham, o que está escrito? O que está escrito? Comunhão. Comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão. O que está escrito aí? Uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, amados, nós estamos abraçados por essa síndrome. Uma síndrome de isolamento, uma síndrome de alienação. Empoderados por autossuficiência, empoderados por orgulho. Quando o nosso Pai chama-se Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Ele não pode ser só Deus com você. E nem só Deus comigo. Ou Ele é Deus conosco, ou Ele não é Deus. E aí estabelece uma trindade aí. Estabelece-se uma trindade. Ele não pode ser só Deus com você, nem só Deus comigo. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus relacional. Assim como Deus é um com o Filho Jesus e com o Espírito Santo. É uma trindade em unidade perfeita. Tudo que Deus sonhou foi com a unidade. Porque Ele é um Deus relacional. E infelizmente, a curto, médio prazo, o que acontece conosco é que a gente começa a perceber que todos nós estamos como um navio à deriva, achando que estamos servindo a Deus, somos cristãos, estamos na igreja, mas estamos à deriva. Estamos à deriva. Nós temos um mundo paralelo, onde tudo é muito rápido, aceitável, tudo é do meu jeito. Então eu vivo neste escuro. É uma zona escura, onde ninguém me vê, onde ninguém me aponta, onde ninguém me confronta. Eu vivo nessa bolha. Por isso eu não quero ter filhos. Por que ter filho? Eu vou ter trabalho tendo filhos? Não, é melhor eu ter um gato, um cão. Está cheio disso, meu irmão. Não é uma crítica. É apenas um apontamento, vamos dizer assim. Porque não é natural. E o diabo, em seu plano antagônico ou no seu protótipo, ele sabe disso. E o que ele faz? Ele pega a outra religião, que se demorar muito para Jesus voltar, se tornará a maior religião do mundo. E ele diz assim para eles: façam filhos, povoem a terra. Façam filhos, povoem a terra. Mas os cristãos, ao contrário da verdade, não, é melhor ter um cão. Vou ter um gato. É mais fácil. O cão, se eu falar senta, ele senta. Se eu falar não, é não, e tudo bem. E agora ter filho dá trabalho. Vocês percebem isso? É um mundo paralelo. E a Bíblia diz assim: se andamos na luz, então temos comunhão uns com os outros. Mas a gente está dentro da igreja, somos cristãos, mas não queremos andar uns com os outros. E quando tentamos andar uns com os outros, é pesado, é difícil. É difícil, porque, sei lá por quê. Uns porque eu gosto de terno e gravata, você não suporta a tatuagem, eu já não gosto de terno e gravata. E por aí vai, por essas bobagens, por essas futilidades, nós deixamos de ser um. Nós deixamos de ser um. Nós erramos nas premissas básicas. Somos cristãos, levantando bandeiras de um mundo paralelo, de verdades paralelas, verdades que não são as verdades de Deus. Estamos divididos dentro da igreja. Olha, minha igreja tem um esforço, existem alguns projetos sociais, mas eu não me envolvo nisso. Olha, a minha igreja tem ali um trabalho forte nas redes sociais, mas eu não tenho parte com isso. Eu dou like no que você faz, eu promovo o que você faz, eu amo o que você faz, mas o que minha esposa faz, não. O que o meu líder faz, não.
Quem está aqui? Nós não somos um. Nós não somos um. Nós estamos vivendo em mundos paralelos. João 17, 21 diz assim, está escrito naquela viga ali: para que o mundo creia, presta atenção, para que o mundo creia, é uma condicionante, para que o mundo creia que Jesus, que Jesus foi enviado, ou que o Pai enviou Jesus, nós temos que ser um. Veja, eu estou pregando as mesmas coisas que a pastora pregou semana passada, e que a pastora Ariane pregou na semana retrasada. São paralelos, a gente está falando as mesmas coisas, com outras palavras. Sim ou não? A maioria não vai saber responder. Quem está aqui? Qual é o exercício do anticristo hoje? Fomentar tudo que é antiverdade. Não se relacione, se isole. Você vai ouvir muitos nãos. Quem é o pastor? Quem é o teu patrão para ajustar? Quem é? Seu pai? Por que você vai ouvir seu pai? Nós estamos empoderados com as nossas verdades, com as nossas convicções, dentro do nosso quarto, dentro das nossas bolhas. O Google me ensinou tudo. Eu conheço quase tudo da Bíblia, porque eu ouço tantas mensagens e tantas ministrações. E na verdade, estão adquirindo conhecimento para lhes matar. Estão isolados, alienados, falando de Cristo dentro da igreja. Muitos deles fazendo um bom negócio. Um mundo paralelo. Só existe uma verdade: Cristo. Só existe uma verdade: Cristo. E o que Ele fala, não o que achamos, pensamos, conjecturamos, especulamos. Não, Cristo é a verdade, a sua palavra é a verdade, hoje, ontem e sempre. Ei, acorda! Evangelho é relacionamento. As pessoas vêm na igreja, desculpa, amado, eu tenho que te acordar, porque Ele está voltando. E as pessoas vêm para a igreja para, sei lá, curtir. Curtir o quê, irmão? Curtir, você tem que curtir o seu irmão. É outro tipo de curtição. Você tem que ter entendimento do que é ser igreja. Não é um lugar para vir ou se estar, é um lugar para manifestar, é um lugar para ser. Tudo que Jesus fez não foi para si, foi para o outro. Tudo que Jesus fez foi para o outro, não para si. Até o que Ele falava não era dele. Tudo que eu falo porque eu ouço meu Pai falar. Tudo que eu faço não faço por mim, eu faço porque meu Pai me manda fazer. Ele não fez nada para Ele. Renúncia, cruz. Mas o evangelho de hoje é antagônico, é outro. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para o outro. Hoje eu não estou afim de ir no culto de terça, porque afinal, agora eu arrumei um emprego. Meu irmão, não vai por você, vai pelo outro. Vai pelo outro, porque você tem uma função no corpo. Você já pensou se de manhã você acordasse e o pé direito falasse assim: não, hoje, cara, ontem eu me cansei demais, você andou demais. É o seguinte, meu, fala para o pé esquerdo se virar aí, porque hoje eu não vou sair da cama. E aí você sai da cama assim, ó. Que treta, meu irmão. Que coisa louca. O corpo brigando com o corpo. Hello. Quem está entendendo a analogia? A gente está com muita pressa para atender as nossas necessidades. Meu irmão, como disse a pastora, os desesperados lá fora, os necessitados lá fora não podem receber um Jesus apressado. Não pode. Quem está agora lá na cama do hospital não pode receber um cristão ou um Jesus preocupado, apressado, porque ele tem que bater meta, meu irmão. Não dá.
O anticristo está assim, promovendo essa pressa dentro destes mundos paralelos, porque ele tem total interesse em nos manter nestes mundos paralelos, desligados da verdade, alienados da verdade, vivendo uma pseudo-verdade, não a dele, a nossa. Para finalizar, eu quero ler um trecho de um livro de Filipenses, no capítulo 3, por favor, abram lá, Filipenses 3, verso 1. Filipenses 3, verso 1. Nós vamos ler até o 19, ok? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma, não temos confiança nenhuma na carne. Não temos na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, porque fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! Mas para mim, o que era lucro eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, a verdade. Eu o conheço e eu não ando no mundo paralelo, eu não ando no mundo meu, eu não ando perto, mas distante dele. É diferente, eu estou perto, mas distante. Não, porque eu não ando no meu conhecimento, eu não ando no mundo de sincretismo religioso, é Velho Testamento com o Novo, com kardecismo, com sei lá o que, meu irmão. Eu vivo Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento dele, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero, olha só que bonito esse termo, como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Uau! Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo, esquecendo das minhas pseudo-verdades, convicções, do meu contexto familiar, da minha educação. Tudo isso apenas pode cooperar para que eu, conhecendo Cristo, possa ser subsidiado e empoderado por essas questões para um cumprimento de propósito futuro. Não o contrário, o meu contexto, as coisas periféricas ao meu redor, a minha história, a minha educação, os reveses e as vitórias, nada disso pode tomar o lugar e a centralidade de Cristo. Nada disso. São apenas ingredientes que a vida preparou para que eu pudesse estar mais apto e preparado, enxergando aquele que é a verdade, e só há uma verdade: Cristo Jesus. É isso. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na morte, na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição naquele dia dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo
Eu estou num processo, eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu prossigo para o alvo. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, não da nossa forma, desta forma, não da forma que o mundo apregoa, mas da única forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos. Irmãos, sigam unidos. Irmãos, sigam unidos. Sigam unidos. Sigam unidos. Prático. Faz o seguinte, meu irmão. Não deixa de fazer as coisas que você tem que fazer na sua casa. Não deixa de sair com seus filhos. Não deixa de empinar pipa com eles. Não deixa de jogar bola com eles. Não deixa de sentar na mesa com eles. Não deixa de sentar no chão com eles. Não deixa de vir no culto de terça. Vamos falar agora das coisas espirituais. Não deixa de fazer as coisas que você foi chamado para fazer. E você nasceu para isso. Não deixe por nenhuma razão, por nada. Porque não há nada que justifique você não estar no centro da vontade dele. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem, olha só, há muitos que vivem, não aqui, longe daqui. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. E o seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. E eles só pensam nas coisas terrenas. Só até aqui. Sigamos unidos, prosseguindo na verdade que já alcançamos nele, deixando de lado nossas mazelas, aquilo que pensamos ou que achamos, sendo empoderados pela nossa real identidade, tendo de fato uma vida para ele, por ele, uma vida de renúncia, não para nós, para o outro, não para nós, para o outro. Eu não dizimo para mim, eu dizimo para você. Eu não oferto para mim, eu oferto para você. Eu não sou leal para mim, eu sou leal para você. Isso é corpo. Isso é ser plural. Eu não minto por mim, eu não minto porque eu te amo. Isso é graça. Porque ninguém precisa me dar um caderno de leis, estatutos, para que eu fazendo seja aprovado. É como um casamento. Eu não amo a minha esposa porque eu assinei um contrato nupcial. E então eu tenho que me deitar com ela de tempos em tempos. Ou melhor, todo dia. Entenderam aí, homens? Ixi, eu vou repetir. Deitar com a sua esposa todo dia. Entendeu, homens? Eles vão aprender. Esse pastor religioso. Eu amo minha esposa. Não porque eu assinei um contrato. Eu me deito com a minha esposa, eu acaricio ela, eu beijo ela. Eu quero ter o prazer de sentir o cheiro dela, porque eu a amo. Porque eu a amo. É diferente. Eu a amo. Eu a amo. Eu não vou à igreja porque existe uma lei que me manda ir. Eu não vou à nave porque há uma lei.
ou porque eu atingi uma estatura de astronauta, e agora eu tenho que ir. Meu irmão, você não entendeu nada. Nesse mundo paralelo, infelizmente, está cheio de marciano gospel, meu irmão. É gente que está vivendo num outro mundo. São os marcianos contemporâneos. São os fariseus. São pessoas que estão criticando a cor da parede da igreja. Estão criticando a luz da igreja. Meu irmão, eles estão matando em nome de Deus. Estão nos seus blogs matando em nome de Deus, atacando Jesus, porque atacam o corpo. Meu Deus, desentendendo que a multiforme forma do corpo explica a grande maioria das coisas, não heresias. Estes marcianos, esses fariseus modernos e contemporâneos, são os mesmos que há 20 anos atrás estavam, sei lá, criticando, falando de usos e costumes, falando do terno, falando da tatuagem. Hoje em dia já não se fala mais tanto em tatuagem, porque todo mundo é tatuado, né? Daqui 10 anos você vai procurar quem não tem tatuagem. Passou, meu irmão. A tua crítica caducou. Caducou. Quem está entendendo? Mundos paralelos. Quem está entendendo? Mundos paralelos. A essência do Evangelho é relacionamento. Primeiramente com o Pai e uns com os outros. Então o diabo, o anticristo, que fomenta tudo que é antiverdade, o que ele faz? Mantém o senso de urgência, mantém a pressa, mas desvia o foco. E te coloca numa bolha de alienação, dentro da igreja. E estamos perdidos dentro da igreja. De olhos abertos não enxergamos nada. Olha o perigo. Quem está entendendo? Qual é a essência do Evangelho? Relacionamento. Relacionamento. Com o Pai e uns com os outros. Vamos ficar de pé. Quero a banda aqui à frente, por favor. Mundos paralelos. Sabe, amados, é tão fácil a gente entrar nesse labirinto da alma. Presta atenção, fala para o seu irmão, presta atenção. É tão fácil a gente se isolar sutilmente, se desligar sutilmente. Porque o mundo é assim. O mundo nos cobra isso. É tudo muito fast. Quem era Judas? Um dos discípulos, um dos 12 mais próximos que andaram com o maior homem que já pisou na terra, Deus, Jesus. Quem era Judas? Um homem de confiança. Os estudiosos dizem que ele era um homem sábio. Ele não era um homem qualquer. Ele não era um indouto, como Pedro, por exemplo, que era um mero pescador. Se é que eu posso chamar o pescador de mero pescador. Cada um tem sua relevância. Mas ele não era um homem simplório. Ele tinha algum entendimento. Ele tinha mais entendimento que os demais. Ele era o tesoureiro. E no entanto, gradativamente, em doses homeopáticas, ele foi se alienando. Presta atenção. Se perdendo. Ele estava com Jesus. Ele estava dentro da igreja. Ele não faltava nos cultos de terça. Muito menos nos cultos de domingo. Ele não faltava na nave. Ele estava lá com Jesus. Porque o discipulado de Jesus era na mesa. Uau! Era na mesa. E ele estava lá. Ele estava o tempo inteiro com Jesus. No entanto, gradativamente, ele foi se perdendo no labirinto da sua alma. E o pior, eu creio que ele tinha plena convicção de que aquilo que ele estava escolhendo
de que aquilo que ele estava fazendo era bom. Esse é o perigo. Ele achava que aquele caminho ou aquelas conjecturas que ele fazia acerca de Jesus eram corretas. Por quê? Porque na cabeça dele Jesus havia mudado o discurso. Não se distraia, meu irmão. Agora é a aplicação da palavra. Não se distraia, equipe. Presta atenção. Na cabeça dele, Jesus havia mudado o discurso. Por quê? Jesus se auto-intitulava o Messias. Ele era o Filho de Deus. Ele e o Pai eram um. Jesus disse que o seu reino era um reino eterno. Mas de repente ele diz assim: olha, convém que o grão de trigo morra, e eu entrego a minha vida voluntariamente. E então Judas, na sua ignorância e na sua leitura rasa, e esse é o paralelo com a igreja de hoje, ele começa a conjecturar, e ele fala assim: Jesus está louco, Jesus não é Deus coisa nenhuma, Ele não é o Messias coisa nenhuma. Ele falou que Ele era, e agora Ele está indo para a morte. Eu estou fora, esse cara é um impostor, esse cara é um mentiroso. Ele estava do lado de Jesus. E esse é o perigo de se permitir construir um mundo paralelo. Estando debaixo da verdade, começar gradativamente a andar nas nossas verdades. Seja de maneira voluntária ou involuntária, você começa a especular, conjecturar. Talvez não seja tão ruim não fazer ou fazer. Talvez não seja tão ruim fazer isso ou tocar naquilo. O que te protege é a verdade. A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o povo padece por falta de conhecimento. Tudo que o diabo, tudo que o anticristo faz é fomentar a mentira. E aí Jesus então toma uma decisão que lhe custa muito, porque na cabeça dele Jesus era o culpado de toda aquela situação. Eu já assisti essa história. Jesus havia mudado o discurso. Como é que ele disse que vai morrer agora? Feche teus olhos. O fato é que, assim como Judas, existem muitos outros interesses na igreja. E ao invés de a gente muitas vezes se submeter à verdade ou aos processos de Deus, às vezes a gente busca aquilo que é mais fácil fazer. A gente procura um culpado, a gente procura o que é mais rápido, a gente procura o atalho, a gente procura um impostor que nunca somos nós. É sempre o outro. Quando Deus está dizendo assim: olha, renuncie à sua própria vida em prol do outro. Você percebe como o protótipo do diabo é antagônico? Eu quero te deixar uma como é que eu posso te dizer? Não se distraia, meu irmão, não saia do seu lugar, não fique caçando borboleta. Você pode sair daqui da mesma maneira que você entrou e a sua vida continuar a mesma, ou você pode sair daqui totalmente transformado, porque essa vida que você a tem não te pertence, pelo menos não deveria. Eu quero te sugerir algo em amor. Eu quero te sugerir algo em amor. Não viva do seu jeito. Não viva do seu jeito. Não venha para a igreja tirar uma onda. Não venha para a igreja, meu irmão, para ouvir uma palavra ou ouvir uma musiquinha e se na segunda-feira você fazer tudo do teu jeito. Não brinque com Jesus. Essa palavra não é pesada. Essa palavra é proteção para a sua vida. Você que é jovem, você que veio fazer uma experiência hoje dentro dessa igreja, saiba, Jesus te ama e te trouxe até aqui. Não venha até aqui apenas para olhar e para ver o que está rolando. Não, se submeta à verdade em amor, porque Ele te ama, Ele se entregou por você. Não espere o tempo passar, não espere o dia de amanhã. Saia da sua bolha de alienação, tenha temor. Talvez você tenha aqui hoje, veio aqui apenas para acompanhar a sua companheira. Meu irmão, você não veio aqui para acompanhar ninguém, Jesus te pegou.
Jesus te pegou, meu irmão. E Ele te ama. Talvez você tenha vindo aqui hoje ver um amigo. Não, eu vou lá para ver qual que é. Você veio na hora certa, no lugar certo. Jesus te ama. E não é brincadeira, é coisa linda, é bênção. Não permita, presta atenção, feche os teus olhos, que as demandas da vida te levem para um universo paralelo, para se dizendo cristão, viver de uma outra forma que não a da verdade. Não se permita viver do teu jeito, não desperdice a vida, porque nós só temos uma chance. Uma chance. Nós só temos uma chance. Não haverão outras, é uma vida, uma chance. Uma vida, uma chance. Uma vida, uma chance. Talvez você seja mais um altivo, mais um soberbo dos muitos lá fora. Aqueles que batem no peito e dizem: eu sou, eu sei. Meu irmão, não se permita, porque é uma vida e uma chance. Esses são dias difíceis, dias proféticos. Não baixe a guarda, não desvie o teu olhar, não se distraia com nada. Você que está dentro da igreja, você que é crente, que é cristão, meu irmão, quanto mais você cresceu nele, mais tema Ele. Não baixe a guarda. Esses são dias difíceis, meses difíceis, onde muitos vão morrer ao nosso redor. Não baixe a guarda, não desvie o seu olhar, não se distraia, não se estribe em seu conhecimento, não bata no peito. Jesus está procurando amigos. Em determinado momento Jesus disse assim: olha, já não vos chamo mais de filhos, agora vos chamo amigos. Está na hora da gente dar um upgrade, meu irmão. Sair do status de filhos para sermos filhos e amigos de Deus. Amigos de Deus, aquele em quem Ele tem prazer. Deus olhou para Abraão e por 3 vezes o chamou: amigo, meu amigo, meu amigo. Eu quero ser chamado por Ele de amigo. Eu quero ser encontrado por Ele com um status de amigo. Eu sou amigo de Deus, amiga de Deus. Uma vida, uma chance. Feche os teus olhos, nós vamos adorar. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Um dos paralelos, sofismas, verdades que têm cheiro de verdade, mas na verdade são planos totalmente distantes daqueles que o Senhor tem para nós. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.